Olá, professor Alexandre Evangelista. Eu estou aqui na fantástica Belém do Pará esse final de semana, trabalhando, ministrando aula aí para o curso de pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Estou falando de novas tendências de prescrição, novas metodologias aplicadas ao exercício. E aí, por falar em novas metodologias, eu decidi trabalhar com um tema que ele é bastante polêmico, porque existe muita confusão, existe muito consenso na literatura e as pessoas também não têm muito interesse em ler, pesquisar, falar sobre flexibilidade. Então a pergunta de hoje é, será que realmente a flexibilidade atrapalha a hipertrofia? Será que a flexibilidade é ruim, é nociva? Então, é muito comum a gente ver as pessoas falarem, olha, flexibilidade e força não combinam. Flexibilidade e treino para hipertrofia não é bacana. Eu já mostrei alguns vídeos meus aí, naquele treino de pré-estiramento, no FST7, que a flexibilidade, na verdade, quando você quer por intuito a hipertrofia, ela pode ser uma aliada, não uma inimiga. Mas, enfim, vamos dar uma olhada, vamos observar o vídeo aí que eu trouxe para vocês hoje, as informações, para a gente conversar e discutir. Então tá aqui. Primeira coisa, a flexibilidade ela pode ser utilizada para melhora do alto nível, para melhora do rendimento no alto nível, melhor dizendo, ou então para melhora da qualidade de vida. O que nos interessa? A qualidade de vida e saúde. Então, dentro desse conceito que a literatura aborda, que a literatura mostra, é que flexibilidade reduz estresse, aumenta relaxamento muscular, aumenta a amplitude para atividades do dia a dia e, claro, isso é fato, não é? Diminui os efeitos da idade sobre os músculos. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é, flexibilidade, ela pode auxiliar o treino de hipertrofia quando bem aplicado? Ou o treino de flexibilidade ele atrapalha o ganho de hipertrofia e, consequentemente, aí, a manifestação da força, o desempenho da força? Vamos continuar vendo aí. Então eu trouxe algumas perguntas que não querem calar. A primeira delas, flexibilidade ela evita a lesão? Segundo esse estudo, então, Stretching and Injury Prevention, parece que não. Não tem comprovação que o alongamento antes do treino evita a lesão. E aqui vamos deixar bem claro uma coisa. Se de repente você tem aquele aluno que ficou o dia inteiro trabalhando na frente do computador, nessa postura, nessa posição, ficou lá 6, 7 horas na frente da máquina, e de repente chega na academia, não aquece corretamente, não se prepara corretamente para o exercício, e aí vai fazer uma puxada. Fez a puxada, primeiro, segundo, terceiro movimento, sente fisgar o pescoço. E aí ele vai lá, procura o professor e fala, professor, pô, me machuquei. Qual que é a primeira coisa que o professor pergunta? Você alongou? O aluno fala, não. Ah, o professor fala. Então é por isso, você machucou porque você não alongou. Na verdade, não tem nada a ver. A flexibilidade, nessa relação, não previne lesão. O fato do indivíduo alongar antes de fazer um treinamento de força voltado para a hipertrofia, não vai prevenir lesão. O que acontece é, em momentos do dia a dia, onde você exige grandes amplitudes de forma repentina, pode ser que o treino de flexibilidade, ao deixar o músculo mais permissivo, permita aí que você não gere lesão. Então, para as atividades do dia a dia, a flexibilidade ela é importante. Não vamos confundir alhos com bugalhos. Só que o fato de você alongar antes da rotina de treino não vai fazer com que você se machuque mais ou menos. Os autores ainda abordam que atividades onde a potência e a força são muito presentes, atividades esportivas mesmo, a flexibilidade é necessária por causa da complacência do fuso. Então, um músculo mais permissivo vai ativar menos o fuso neuromuscular, isso vai fazer com que o seu músculo não contraia repentinamente e você tenha lesão. Porém, atividades como corrida, natação e ciclismo não tem evidência que suporta a necessidade do alongamento enfático, né? O alongamento de forma muito frequente na rotina de treino. É importante, mas não é uma capacidade física extremamente fundamental, ok? Bom, agora a pergunta que vem, o alongamento pode ocasionar hipertrofia? A gente já viu em vídeos passados meus, né? Mas vamos lá, vamos abordar dessa forma. Então dá uma olhada, eu trouxe aqui 3 autores distintos e eu copiei e colei os resultados, a conclusão dos estudos. Então primeiro o Rubini, alongamento é capaz de promover aumentos na força muscular ou hipertrofia? Meu Deus do céu, o cara tá louco. Não, ele não tá, a gente já vai ver. Séries curtas de alongamento passivo são capazes de aumentar a expressão gênica de fatores associados ao crescimento muscular. E o Yang, que é um chinês, os dados encontrados no estudo dele sugerem que a expressão de GF1, que é o hormônio anabólico, está relacionada a adaptações musculares resultantes do alongamento. Moral da história, parece que a flexibilidade ela não é tão vilã assim quando combinada ao treino de força, com foco na hipertrofia. Pois bem, em cima dessa linha de raciocínio eu trouxe um estudo que eu já mostrei aqui, mas é bacana, o que esse estudo sugere? Você quer potencializar os ganhos de hipertrofia? Joga a flexibilidade no meio do treino. É isso aí, fez supino, trava a barra, alonga lá 30 segundos, descansa mais 30 segundos, faz mais uma série de supino. Descansa 30 segundos alongando, mais 30 segundos,
faz mais uma série de supino. Então, basicamente, você joga o treino de flexibilidade no meio do treino de força para gerar mais microtrauma adaptativo, porque na flexibilidade você afasta a origem de inserção. Ao afastar a origem de inserção, você gera dano ao microtrauma adaptativo. Esses microtraumas potencializam a hipertrofia. E aí vem a pergunta, né? O alongamento, ele deve fazer parte aí do meu aquecimento? Então, cansado de responder essa pergunta, eu coletei alguns trabalhos bem bacanas. Um de minha autoria eu vou mostrar para vocês. Então, esse cara aqui, o Bishop, ele estuda muito o efeito de aquecimento, tanto o ativo quanto o passivo. E aí vamos fazer de conta que você seja um radical. Você fala, não, o alongamento ele tem que fazer parte de um treino de hipertrofia aí na parte do aquecimento, porque com o alongamento eu diminuo a resistência de músculos e tecidos, com o alongamento eu trabalho com maior fluxo sanguíneo para os músculos, com o alongamento eu preparo o indivíduo para o exercício. Se você é desse radical, então tem uma má notícia para você. O David Bishop, que estuda os principais efeitos do aquecimento no corpo humano, ele fala que todas as vantagens que eu acabei de citar, elas são obtidas através do aquecimento, ou seja, do próprio movimento corporal. Nesse caso, um aquecimento ativo, né? Porque na América Latina, em geral, nós estamos acostumados a fazer aquecimento ativo, com movimento corporal. Em alguns países da Europa, onde às vezes a temperatura chega até 30 graus abaixo de zero, eles fazem muito aquecimento passivo. E o que é o aquecimento passivo? Então, banho de água quente, sauna e pomadas aí para trabalhar com esse aquecimento. Mas enfim, independente do aquecimento ativo ou passivo, você já tem aí diminuição da resistência de tecidos e articulações, aumento do fluxo sanguíneo para os músculos e preparação do indivíduo para o exercício. Então, moral da história, não é tão necessário assim alongar no começo do treino. O fundamental é que você realize o treino de hipertrofia, quer potencializar dano tecidual, então você joga o alongamento no meio do treino. Ou então, se você não quiser fazer isso, joga o alongamento no fim do treino. Ah, mas alongamento no fim do treino machuca. Mentira, isso não tem comprovação nenhuma. É besteira, é balela, ok? E aí, cansados de responder essa pergunta, né? Se o alongamento ele tinha que vir como parte do aquecimento ou não, eu fiz o seguinte, eu peguei 22 indivíduos praticantes de musculação, entre homens e mulheres, e fiz duas rotinas distintas. No primeiro momento eles faziam um aquecimento, 20 minutos pedalando na bicicleta, um baita aquecimento. E aí eu fazia análise da flexibilidade do quadril e fazia análise da força, fazia o teste 1RM no leg 45. Então, moral da história, analisava a flexibilidade, analisava a força. 48 horas depois eles voltavam para a academia. Sem qualquer tipo de alongamento, eu analisava de novo flexibilidade e força. Então, moral da história, flexibilidade e força, aquecido e não aquecido, mesmo os indivíduos em situações distintas. Vamos ver os resultados? Então, os resultados. Teste de 1RM, olha só o que aconteceu. Quando eles não estavam aquecidos e quando eles estavam aquecidos. Quando eles estavam os aquecidos, eles tiveram melhora no desempenho da força. Então, parece que o aquecimento melhora a taxa de ativação. Flexibilidade. Tanto a ativa do segmento direito quanto a ativa do segmento esquerdo. Tem um asterisco aqui, ó. Então, quando eles estavam aquecidos, houve aumento tanto de flexibilidade ativa, quanto houve também, ó, vamos dar slide, flexibilidade passiva. Moral da história, o aquecimento por si só amplia movimento e melhora os padrões de força. Então, não é necessário trabalhar com alongamento como parte do seu aquecimento no treino de hipertrofia. Quer fazer o alongamento? Faz no meio para potencializar a hipertrofia ou faz no final da sessão de treino. E aí vem a pergunta final que não quer calar. Eu posso combinar os dois? Se eu fizer isso, eu vou para o inferno? Então vamos ver. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram 32 estudantes colegiais sedentárias. Dividiram em dois grupos. O grupo 1 só fazia força, segunda, quarta e sexta. Nessas rotinas que vocês veem aí. O grupo 2, além da força, segunda, quarta e sexta, fazia terças e quintas, dias alternados, então, o treino de flexibilidade. Então, um grupo só fazia força, segunda, quarta e sexta, outro grupo fazia o mesmo treino de força, segunda, quarta e sexta. Só que acrescentava terças e quintas o trabalho de flexibilidade. Vamos ver o que aconteceu? Então, vamos lá. Ó. Grupo 1 e grupo 2. Por que está em azulzinho aqui no grupo 2? Porque o grupo 2 combinou força com flexibilidade. Significa que houve aumento significativo da força. Conclusão do estudo, o treinamento de flexibilidade deve ser combinado de força para gerar maior ganho dessa capacidade. Por que isso aconteceu? Porque provavelmente quem treinou flexibilidade nessas 8 semanas que durou o estudo, eles trabalharam com maiores amplitudes de movimento. Maior amplitude de movimento, recruta mais unidade motora, maior ativação, maior força, melhor resultado ao final de 8 semanas. Então parece que o treino de flexibilidade, quando bem aplicado, ele pode ser benéfico ao treino de força e benéfico ao treino de hipertrofia. Vai lembrar nesse caso, é claro, que eles alternaram um dia força, outro dia flexibilidade. Então,
é possível sim você trabalhar desta forma. A única coisa que a gente recomenda é cuidado com os limites articulares quando você fala em saúde e qualidade de vida. Esse foi mais um bate-papo que a gente teve. Muito obrigado. Eu tenho recebido muitas curtidas aí, eu quero agradecer de coração. Continue curtindo, continue compartilhando, comente. Eu sempre procuro responder aos meus comentários. Segunda-feira eu estou de volta para São Paulo e aí tem mais vídeo para você. Grande abraço e obrigado.